Hello pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo deste canal e estamos aqui para a continuação das novelas exibidas pela TV Manchete, né? A teledramaturgia da Manchete que começou na década de 80 e acabou na década de 90 junto com a emissora, inclusive, que é essa parte que eu vou abordar aqui agora, nessa segunda parte do vídeo. Como eu bem adiantei na semana passada, eu dividi esse vídeo em dois, porque o vídeo já estava ficando muito longo e são 20 novelas, né? E eu já reparei, outras vezes eu tava com vídeos mais longos, eu perguntei pra vocês, vocês optaram pela divisão dos vídeos, então ficaria mais fácil mesmo o vídeo dividido em dois. Então, fiquem agora com a continuação desse vídeo. Pantanal foi exibido em 1990. Essa sim, o povo realmente, essa aqui é muito querida, talvez a favorita de todas as novelas que eu citei e que vou citar aqui ainda. Foi escrita por Benedito Rui Barbosa e foi exibida em 216 capítulos. Zé Leôncio, vivido por Paulo Gorgulho e Cláudio Marzo, né, que teve duas fases, é um peão de comitiva que chegou com o pai Joventino, também vivido por Cláudio Marzo, no Pantanal, onde compraram uma fazenda e começaram a criar gado de corte. O Cláudio Marzo, ele viveu o Joventino, né, o pai do Zé Leôncio, e aí depois ele fica sendo o velho do Rio. Porém, ele também é o Zé Leôncio, tipo, já na segunda fase. Então ele fica ali fazendo o velho do Rio e o próprio Zé Leôncio, então ele faz esses dois personagens aí na novela. E aqui nessa versão a gente tinha um grande elenco, né? A gente tinha Marcos Winter, Cristiano Oliveira vivendo a Juma, né? Porque aqui eu citei a parte do Zé Leôncio, mas tem aí o velho do Rio que vira cobra, tem a Juma, né? Que vira onça. Tem o Paulo Gorgulho, o Marcos Palmeira fez essa novela. Marcos Palmeira que viria a ser o Zé Leôncio no remake da Globo, em 2022. Então, essa novela realmente é muito elogiada, o povo gosta muito, uma novela icônica. Acho que já foi exibida no SBT, se não me engano. Essa é uma das novelas que eu falo que algumas emissoras têm posse ali dela. E Pantanal é uma das que, se não me engano, o SBT ainda deve ter algo. Ou às vezes a Globo conseguiu também, né? Porque a Globo, né, precisou de talvez alguma coisa para poder fazer o remake, né? Usando também os textos do Benedito, adaptado pelo neto dele, o Bruno Luperi. Mas Pantanal é uma novela muito querida mesmo. Se você assistiu Pantanal, tenho certeza que o público aqui do meu canal já deve ter visto essa versão, pelo menos de Pantanal. Comenta aí. Outra novela icônica, essa eu não vi na época, claro, porque eu não era nascida, mas eu vi a reprise no SBT, que é a história de Ana Raiz e Zé Trovão, exibida entre 1990 e 1991. Essa é uma novela realmente muito icônica. Ela conta a história, né, escrita por Marcos Caruso e Rita Buzar. A novela foi exibida em 251 capítulos, talvez a mais longa das citadas aqui. Ana Raio, vivida por Ingra Liberato, é uma peoa que percorre o Brasil à procura de sua filha, que foi raptada pelo seu agressor quando era bebê. Ana Raio torna-se uma peoa famosa e conhece Zé Trovão, vivido por Almir Sater, né, peão de outra caravana. Então é uma história de amor aí, de peões, e é uma história muito icônica. Eu lembro que eu assisti a reprise, eu vou até conferir aqui. O SBT reprisou em 2010, 2011, na íntegra. E eu lembro de ver essa versão, assistia com os meus avós. Lembro muito de assistir essa reprise aqui de Ana Raiz e Trovão. Lembro da música, tudo. Meus avós adoravam assistir. A Amazônia foi exibida entre 1991 e 1992. Foi escrita por Jorge Duran e exibida em 162 capítulos. Né? Aí aqui já deu uma diminuída, se vocês comparam ali com Ana Raiz e Trovão. Mila é uma jovem jornalista, Mila vivida por Cristiano Oliveira, que troca o Rio de Janeiro por Manaus em busca de aventura e seu envolvimento com Lúcio, vivido por Marcos Palmeira, chefe de uma gangue de trambiqueiros do porto de Manaus. Essa eu acho pouco comentada. Não lembro muito de ver as pessoas falando sobre a Amazônia. Eu já ouvi falar sobre a minissérie Amazônia, que foi exibida pela Globo. Amazônia de Galvez e Chico Mendes. Mas aqui tem um grande elenco também.
Aqui o elenco você vê que já o mesmo elenco vai repetindo, né, nas novelas ali, ó. Marcos Palmeira, Cristiano Oliveira, Julia Lemertz, que eu já citei a Julia Lemertz em 70 novelas até agora. Lúcia Alves, Leonardo Vilar. E pelo que eu li aqui, a novela chegou a ser meio que dividida em 2 temporadas, né? E olha que não era nem tão longa assim como Hannah Raiz e a Trovão, mas ela chegou a ser dividida em 2. Agora a gente vai falar sobre O Marajá, que é uma novela que seria, né, exibida pela Manchete. Ela estrearia em 1993. Escrita por José Louzeiro, no dia da estreia a novela foi censurada e impedida de ir ao ar pela justiça em decorrência de uma ação movida pelo presidente da época, Fernando Collor, por ser inspirada em sua gestão como presidente na época, né? Ele se doeu. Então, na época, o autor, né, ele apresentou a sinopse de algo que era inédito até então na televisão, que era uma novela que contaria quase em tempo real os acontecimentos relacionados à política nacional, no caso, o governo desastroso do Collor, né? E aí, né, eles foram produzindo, não chegaram a gravar tantos capítulos, né, já que a novela foi proibida, né, cancelada. E aí, quando o Collor descobriu que a novela estava sendo produzida, ele conseguiu um recurso na justiça para poder impedir a novela, né? E aí a novela foi proibida, porque como ele estava também na presidência na época, né? E aí o Adolfo Bloch, né, ele desistiu de produzir a novela, já que o Collor, né, não ia deixar mesmo, né? Então, fazer o quê? E aí chegaram a dizer que os autores tinham escrito 80 capítulos e 15 estavam gravados. E aí, com a falência da Manchete, em 1999, a Folha de São Paulo revelou em reportagem que as fitas da novela foram escondidas por Adolfo Bloch de tal modo que nunca mais soube-se de seu paradeiro. É o que dizem, né? O ex-diretor da Manchete, Fernando Barbosa Lima, afirmou que o próprio Adolfo Bloch decidiu guardar as fitas em local secreto com medo de que fossem roubadas e destruídas a mando do Collor. Hoje o Collor não apita mais nada, então podem disponibilizar isso. E apenas em abril de 2022, 2 capítulos da novela foram disponibilizados no YouTube após membros do canal Memória conseguirem o conteúdo com o produtor que trabalhou na equipe da novela. Então a gente já tem aí disponível no YouTube 2 capítulos de O Marajá e só também, né? Tomara que um dia apareçam aí, tipo, e sejam disponibilizados todos esses 15 capítulos, né, que foram gravados. Já que vai ser um caso de novela sem fim, né? Guerra Sem Fim foi exibida entre 1993 e 1994. Escrita por José Louzeiro, foi exibida em 86 capítulos. China era um religioso que chegou a ser padre, foi preso e ficou 20 anos na cadeia. Lá, ele passou seus conhecimentos políticos como forma de criar um movimento contra as injustiças. Nessa novela aqui, China, ele foi vivido, né, pelo Rubens Correia. Mas a novela tinha, de novo, Julia Lemertz, Alexandre Borges, né? Evandro Mesquita, Lúcia Alves. Era um elenco cativo ali, né? Da Manchete, né? Estavam sempre ali. Essa é uma novela também que não foi tanto comentada, né? E essa foi exibida mais curta, né? Foi exibida com 86 capítulos, comparado com as outras, né? R$ 74.5 Uma Onda no Ar foi exibida em 1994. Escrita por Chico de Assis, foi exibida em 126 capítulos. Álvaro é um velho jornalista que mantém no ar a rádio 74.5. O Álvaro, vivido por Cécio Tirré, né? A novela começa com a chegada de Luísa, vivida por Letícia Sabatella, sua neta que regressa após uma forte decepção em seu casamento. No elenco a gente tem a Ângela Antônio, Raul Gazola, Gracindo Júnior, Antônio Calone, Daniel Dantas, Ítala Nandi, Isis de Oliveira e muito mais. Tocaia Grande foi exibida em 1995 e 1996. Baseada na obra de Jorge Amado, foi escrita por Duca Rachid e Mário Teixeira e exibida em 236 capítulos. Agora voltaram às novela longa de novo. Natário, né? O Natário foi vivido pelo Roberto Bonfim. É um ex-jagunço que prosperou plantando cacau e decidiu fundar a cidade de Tocaia Grande, irritando coronéis que se unem para destruir o novo poderoso.
É um típico novela do Benedito, né? Isso aqui é cara de novela do Benedito Rui Barbosa. E aqui a gente tem, né, no elenco Leonardo Vilar, Thaís Araújo, Giovanna Antonelli, Vitor Wagner, Miriam Pires, Denise Del Vecchio. Tocaia Grande fez um certo sucesso ali, até. A novela teve bons números até ali. E foi já uma das últimas novelas já da Manchete, né? Aqui já estamos entrando na reta final da Manchete, né? Agora que a gente tá nessa parte aqui dos anos 90, né? Porque, né, vocês sabem, né? Tive que dividir esse vídeo porque o vídeo ficou gigantesco. Mas já tava entrando na reta final da Manchete, porque depois disso aqui, gente, só foi pra baixo. Acho que teve só mais uma ou duas que teve uma grande produção ali e depois foi com Deus. Agora vem ela, outra icônica. Eu acho que essa aqui, ó, é pau a pau com Pantanal e Ana Raiz e Trovão e Dona Beija, que é Chica da Silva, né, exibida entre 1996 e 1997. A novela foi escrita na época, né, tava com o pseudônimo ali Adamo Angel, que na verdade era o Valcir Carrasco, que ele mesmo já contou na época, porque o Valcir Carrasco, ele escrevia novela na SBT também. E aí ele decidiu fazer ali a Chica da Silva na Manchete, só que ele não foi botar o nome ali como Valcir Carrasco, já que ele já tava na SBT. Então ele escreveu com Madame Angel e fez ali a novela ao mesmo tempo nas duas emissoras. Ícone. E a novela foi exibida em 231 capítulos, foi protagonizada por Thaís Araújo, e a trama contava a história da escrava negra Chica da Silva, filha de um homem branco que se tornou uma das mulheres mais ricas do Brasil colonial. E a Thaís Araújo se tornou a terceira atriz negra a protagonizar uma novela brasileira, após Yolanda Braga na novela A Cor de Sua Pele, em 1965, e Ruth de Souza em A Cabana do Pai Tomás, em 1969, na Globo. E, né, essa foi a segunda novela, pelo menos da Manchete, cujos protagonistas são baseados em pessoas e fatos reais, porque a Chica da Silva de fato existiu e viveu no Arraial do Tijuco, hoje Diamantina, né? Então é baseada nessa história. É uma novela, assim, que se fosse exibida na Globo, seria exibida ali na faixa das 11, porque ele tinha muita questão com nudez, né? Tinha muita coisa pesada, e morte, gente decapitada, então tinha... É uma coisa que agora, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, que eu tô vendo pelo menos em Guerreiros do Sol, que finalmente estreou, né? Tá lá no Globoplay, inclusive recomendo vocês assistirem. Uma novela ali sobre cangaço ali. E os protagonistas seriam que livremente inspirados em Lampião e Maria Bonita. E a novela é muito boa mesmo. Tipo, a Old Globo tá viva, gente. A Globo antiga, a Globo ousada, que fazia umas coisas assim. Tá aí em Guerreiros do Sol. Então recomendo bastante. Mas Chica da Silva foi muito bem elogiada. Tinha um grande elenco. Tinha a Lídrica Moraes. Tinha a Zezé Mota, que foi Chica da Silva no cinema. Uns 20 anos antes. E dizem que a Globo quer fazer um remake de Chica da Silva mais pra frente, mas se a Globo continuar do jeito que ela tá atualmente, não teria culhão pra fazer um Chica da Silva. Espero aí, torço pra que um dia essa novela seja disponibilizada de vez, assim, num streaming com uma qualidade boa de imagem pra todo mundo poder assistir. Mandacaru foi exibido entre 1997 e 1998, aqui, de fato, finaleira aqui da Manchete. Escrita por Carlos Alberto Raton, foi exibida em 259 capítulos. Ave Maria. A trama contava a história da vida de cangaceiros e coronéis do sertão, entre vinganças, jogos políticos e mulheres que desejam um amor verdadeiro. Eu citei Guerreiros do Sol na parte de Chica da Silva, eu podia ter citado aqui, que também fala de cangaceiro, né? Mas, enfim. A novela trazia no elenco aí a Gildo Ribeiro, Bem-vindo Siqueira, Marília Pera, Murilo Rosa, Ângela Leal e grande elenco, né? Essa foi a última novela, assim, de fato, da Manchete, novela produzida, completa ali, porque aí depois a emissora faliu e encontrou seu fim na próxima novela que eu vou citar daqui a pouco. Então, Mandacaru até que bem elogiada, mas também foi a última ali que a Manchete, a muito custo, conseguiu produzir aí antes do seu fim, né? E falando em fim,
vamos falar desse fim agora, que é a novela Brida, exibida em 1999. A novela foi baseada na obra de Paulo Coelho e foi adaptada por Jaime Camargo e exibida em 54 capítulos, que é só o que deu pra fazer também. Foi a última novela antes da falência da emissora. A novela era protagonizada pela atriz Carolina Casting e foi encerrada de forma abrupta, com o final narrado ao invés de encenado. A novela, como eu disse, foi baseada no livro do Paulo Coelho, né? Antes da Carolina Casting ser escolhida, pensaram em Drica Moraes, Teresa Seiblitz e outras atrizes para protagonizar. E aí, o que acontece? As primeiras cenas chegaram a ser gravadas ali no Rio de Janeiro, fizeram ali as coisas e tudo. Só que aí do nada começaram a trocar roteirista, substituir o roteirista do nada. Depois, do nada saiu acrescentando mais atores. E aí foi começando a virar um rolo nessa novela. Se não me engano, trocaram o diretor também. Depois foi trocado, além dos roteiristas, o diretor foi trocado o autor também, né? Porque... Enfim. E aí, a Manchete já tava ali numa situação ali de falência, funcionários não estavam sendo pagos, e a emissora já estava endividada, não conseguiu pagar o elenco, não conseguiu pagar os técnicos. E aí a novela terminou, né, como eu disse, com o final narrado, devido à greve também dos funcionários, e foi um fiasco de audiência, com média de 2 pontos no Ibope ali, não chegava nem 1 milhão de telespectadores. E aí, depois de Brida, a Manchete foi com Deus. Foi com Deus justamente ali já com o fim de Brida. Que eu sempre faço... Porque é uma novela que tinha uma coisa meio mística, né? Tinha essa coisa ali, um castelo medieval e coisa de poder. E eu sempre zoo falando que Brida é a novela mágica que conseguiu o feito de sumir com a emissora, né? Porque depois de Brida, a Manchete foi de Brida mesmo, né? A Manchete acabou, foi com Deus. Essas foram as novelas da TV Manchete. Essa segunda parte, eu precisei dividir esse vídeo em 2, né? Porque... Gente, foram quase 20 novelas aqui. E o vídeo, assim, gravando, né, a narração, já tava indo pra quase 1 hora de duração. Então tive que dividir em 2 para facilitar o meu lado aqui também. Então se vocês gostaram das novelas citadas nessa parte aqui da década de 90, ou na outra, né, da década de 80, deixem nos comentários, sugiram aí mais vídeos, mais temas aí que vocês queiram que eu traga aqui. Então se inscrevam no canal, deixa o like de vocês, ative o sininho. Vamos ajudar a gente a monetizar aí, que eu tô precisado, tá? Tá numa situação complicada. E é isso. Um beijo a todos vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E há de querer, axé pra todo mundo e tchau.